Fala pessoal, então João mais uma vez. Agora a gente vai fazer então esse vídeo rápido que é sobre lista de abreviaturas e siglas, tá? Bom, mais uma vez esse aqui é assim como lista de figuras, tabelas e gráficos não é um item obrigatório, a de abreviaturas e siglas também não. No caso, só que assim, no caso de tabelas, gráficos, ilustrações, eu acho muito válido você fazer primeiro, que é para você treinar, e segundo, que isso vai fazer com que as pessoas que vão ler o seu documento possam facilmente navegar por ele, né? Então fazer a leitura. Então é muito importante vocês fazerem a lista de gráficos e tabelas que a gente já comentou. E a abreviatura e sigla também é algo que não é obrigatório, mas eu acho importante, principalmente se você vai utilizar bastante siglas, né? E comumente a gente utiliza muito. A própria Univesp é uma sigla, então Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Então eu acho que é importante vocês fazerem. Só que assim, a lista de abreviatura e sigla, elas podem ser feitas juntas, né? Pode ser feita uma lista só, ou seja, lista de abreviaturas e siglas, ou pode ser abreviaturas, uma lista, e siglas, outra lista. Quando você vai utilizar junto ou elas de forma separada? Se você tiver muitas abreviaturas e muitas siglas, é legal você fazer separado, tá? Para que a pessoa possa localizar facilmente a sua sigla ou abreviatura. Agora, se não for, eu acho que é interessante fazer tudo junto, tá? E aí não tem problema você fazer tudo junto. Geralmente, trabalhos de projeto integrador, ou até mesmo TCC, dificilmente vai ter uma lista para cada uma, né? Porque teria que ser um trabalho muito grande, muito extenso, com muitas siglas para poder ter isso, né? Mestrado e doutorado já é mais comum você ter esse tipo de coisa, mas e mesmo assim não necessariamente. Mas de uma forma geral, eu acredito que você aí que está fazendo o projeto integrador, seu trabalho para entregar para a Univesp, dá para fazer tudo numa só, né? E aí a gente precisa fazer somente uma diferenciação entre o que é abreviatura e o que é sigla, para que você possa se referir a elas de maneira adequada, né? Então vamos aqui na tela. A abreviatura é a redução de palavras a algumas letras ou sílabas. Essa redução representa parte da palavra como equivalente ao todo. A abreviatura tem como objetivo economizar espaço ou tempo. Observe os exemplos. Ele deu o exemplo aqui, praticamente de meses, né? Então, janeiro fica jan ponto, fevereiro feve ponto, março mar ponto e assim por diante, tá? Aqui, engraçado, é importante saber, né? Maio não tem abreviação, né? Não admite abreviação porque já é uma palavra pequena, né? Então, é julho, jul, né? E assim por diante, tá? E é diferente de sigla, porque sigla é um tipo de abreviatura, só que é formado pelas letras iniciais de algumas palavras, sobretudo palavras de uma determinada instituição, né? Então, por exemplo, ONU. A ONU ela é uma sigla que abrevia Organizações das Nações Unidas. Tá? A BNT. A BNT é uma sigla que ela abrevia Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABL, Academia Brasileira de Letras. CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Até laser, eu nem sabia, isso aqui eu vi nesse trecho, né? Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Então, essa aqui são as siglas, tá? Então, essa é a diferença que eu acho que é importante vocês saberem, tá bom? Bom, aqui tem alguns exemplos, outros exemplos, né? Então, abreviaturas aqui. Adjetivo, você pode colocar ADJ, CIA para companhia, DIC para dicionário, H para horas. Então, até é importante que você fazer algumas abreviaturas, principalmente quando você vai estar trabalhando, por exemplo, com muitos exemplos, tal, fez uma pesquisa, por exemplo, de algum processo, vai colocar muito horas trabalhadas, horas não sei o que, aí você pode fazer uma abreviatura, fica aí mais fácil, tá? Mas é importante você colocar, fazer essa lista, para que as pessoas possam identificar facilmente aí as abreviações que você fez e as siglas também, tá? Agora, o que é legal? Aqui tem a dica que inclusive essa dica que é extraída do próprio material da Univesp. Ó, o ideal, e isso assim eu sempre fiz, né, TCC, projeto integrador, porque eu acho que é muito bacana mesmo. E se você pega outros trabalhos, você vai ver que eles fazem muito disso, né? O ideal é que, pelo menos na primeira vez que usar a sigla ou abreviaturas, o autor escreva e logo após explique o significado ou aponte o seu nome por extenso.
Porém, nas outras vezes que utilizá-la ao longo do texto, é preciso somente escrever a abreviação sem necessidade de especificá-la logo depois. Então, por exemplo, você está fazendo lá a primeira vez que você se depara que você vai escrever, por exemplo, USP, Universidade de São Paulo. Então, é interessante que você coloque isso aqui foi feito na USP, e aí coloca a explicação, você pode colocar entre parênteses, né? Ou alguma outra forma de explicar, e aí você coloca por extenso, Universidade de São Paulo, né? Ou, na hora que você for colocar lá, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, você pode colocar entre parênteses, né? Explicando o que é aquela sigla. A partir disso, nas outras partes do documento que você for colocar USP, Univesp, CNPq, seja lá o que for, você só se referenciar como a sigla, né? Então, a USP, tal. Aí você não precisa mais explicar o que é aquilo, porque você já colocou lá em cima. Então, sempre que você utilizar essa sigla pela primeira vez, é importante que você coloque entre parênteses o que ela significa, coloque ela por extenso, né? Então, Academia Brasileira de Letras, Conselho Nacional de Pesquisa, Controle de Qualidade de Processos, Instituto de Pesquisas Nucleares, e assim por diante, tá? Então, isso é uma dica bem importante para vocês. Agora a gente vai aqui para formatação, como é que isso vai ficar, né? Ó. Vamos lá. Opa, vamos aqui no nosso documento, vamos fazer ele, né? Então vamos aqui na nossa lista de abreviaturas e siglas, tá? Vou até colocá-la aqui nessa linha, nessa página, aliás, né? Abreviaturas e siglas. A gente coloca aqui. Vou colocar ela maior, né? Facilitar a gente aqui. Abreviaturas e siglas. Lista de abreviaturas e siglas. Você vai clicar aqui, deixar ela aqui nesse canto esquerdo, só que vai deixar ela toda maiúscula, tá? Lista de abreviaturas e siglas. Aí o que você vai fazer? Vou até pegar aqui, um que eu já fiz. Então vamos colocar aqui, ó, algumas coisas. TCC, o que mais? IBGE. Vamos colocar IBGE. Vamos colocar ONU. Vamos colocar ABNT. Vamos colocar dezembro para dezembro. Jan para janeiro. E INF para informação, tá? Então, muito bem, a gente fez isso daqui. O que a gente vai fazer agora? Essa lista de abreviaturas e siglas, ela tem que estar necessariamente em ordem alfabética. Então, o que você vai fazer? Você vai selecionar aqui tudo, tá? Aí você vai vir aqui nesse de A a Z, tá vendo? Logo aqui em página inicial, vai ter aqui ó, A a Z. Você vai classificar ela de A a Z. Parágrafos, tipo texto, né? Em ordem crescente, ou seja, do A até o Z. Então tá tudo ok. Dá um ok. Pronto. Aí ele colocou em ordem alfabética. A, D, I, J, O, T. Tá bom? Agora você vai colocar aqui o que cada um significa. Como é que você faz? Você dá 2 tabs, tá? 1, 2. E aí você escreve. Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí vale lembrar ó, que vocês viram que aqui não vai o número, tá? Não vai numeração de páginas. Não precisa colocar em todas as páginas que você vai encontrar isso aqui, tá bom? Só coloca o que significa. 2 tabs, dezembro. Próxima linha, 2 tabs. Instituto Brasileiro. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É importante, pessoal, sempre que você tiver uma sigla lá, você colocar o que ela significa, tá? Porque às vezes é uma coisa simples que você considera que todo mundo já conhece, por exemplo, IBGE. Não, todo mundo sabe o que é IBGE. Não, mas não importa. Se você não for, mesmo que você não faça uma lista de tabelas de abreviaturas e siglas, você precisa descrever e informar para a pessoa que está lendo o que aquilo significa, tá? Informação ou informações, né? Dependendo do que você quer colocar. 2 tabs, janeiro. ONU, 2 tabs, organização
das Nações Unidas, TCC, 2 tabs, trabalho de conclusão de curso. Bom, então aqui você fez a sua lista de abreviaturas e siglas, tá? A lista de abreviaturas e siglas, pessoal, embora também não seja obrigatório, eu acho legal fazer. A não ser que você vai usar apenas uma ou duas, né, siglas, então eu acho que não precisa. Mas se você vai fazer vários, eu acho que é legal, né? Até porque a pessoa, antes de dar início à leitura do desenvolvimento do seu trabalho, ela já vai saber o que cada um significa. Então, quando ela estiver lendo, ela já vai associar aquilo que você colocou, tá bom? Então, aí a gente fez a lista de abreviaturas e siglas, tá? A lista de abreviaturas e siglas é simples, não tem nenhuma dificuldade para fazer ela, né? Vocês viram que é bem simples. Não tem uma forma de automatizar, porque ela vai aparecer várias vezes no texto, tá bom? Mas, de toda forma, aí fica, então, feita aí a sua lista de siglas e abreviaturas, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar sobre o sumário. O sumário, ele vai ficar automatizado do mesmo jeito que ficou a lista de tabelas e gráficos e ilustrações, tá? Então vai ficar muito legal. Ela é um pouco diferente, porque aí você vai trabalhar bastante aqui com esses estilos, né? Então você vai ter o estilo para título 1, 2, 3 e assim por diante. A gente vai criar alguns estilos e vai deixar o sumário automatizado, né? Então também quando for fazer essa verificação em qualquer parte do seu trabalho, vai ser muito simples com o sumário. Ele tem algumas coisas um pouco diferentes de tabelas e gráficos, por exemplo, mas não é nada que a gente não consiga fazer aí de forma automática, tá? E aí vocês vão ver que de forma automática fazer o sumário vai ficar muito simples e muito legal, né? Então vocês veem aí, ó, a gente já fez um trabalho, a gente começou aí do zero, já fez já o início aí de um trabalho bem bacana, né? Já está bem bacaninha. E agora a gente vai partir para o sumário e depois a gente continua, tá bom? Bom, pessoal, então agradeço vocês terem ficado até o final da aula. Espero vocês na próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.